Bom, pessoal, então, começando a apostila 2, apostila 2, frente 1, módulo 9, forças intermoleculares. Primeira coisa, existem dois tipos de interações que são forças interatômicas e forças intermoleculares. As forças interatômicas é exatamente aquelas que vão acontecer dentro das moléculas. Por isso que são chamadas de interatômicas, átomo a átomo. Dentro delas, nós temos a iônica, que vocês já conhecem, a metálica e a covalente, certo? Então essas são as três interações que acontecem entre os átomos dentro de uma molécula. Agora, a gente vai estudar agora o que ocorre quando duas moléculas se aproximam. Então nós temos forças intermoleculares, ou seja, forças que acontecem entre as moléculas. Dentre elas, nós temos três tipos. A primeira, dipolo induzido, também conhecida como força de London, dipolo-dipolo, também conhecida como dipolo permanente, e ligação de hidrogênio. Essas duas aqui também recebem um outro nome, pode aparecer nos exercícios para vocês, que são força de Van der Waals. Quais? Apenas essas duas aqui, ó. Ok? Então são três nomes aí que vão referenciar esses tipos de interação que acontecem. A primeira delas, dipolo induzido. Quando é que eu vou ter um dipolo do tipo induzido? Bom, sempre que eu tiver moléculas apolares, então eu vou ter um dipolo induzido acontecendo. Então, esse é o detalhe, moléculas apolares, beleza? Quando é que eu tinha uma molécula apolar mesmo? Quando a nossa resultante de forças era igual a zero. Quando todas as forças em uma molécula se anulavam, então nós tínhamos uma molécula apolar. Bom, como exemplo, eu estou dando cloro. Cloro, uma molécula polar, Cl2, dois átomos de cloro ligados entre si. Como isso ocorre? Bom, então aqui eu desenhei o esquema da molécula. O átomo de cloro e os elétrons ao redor dele. Quando essas duas moléculas se aproximam, ou seja, quando elas praticamente entram em contato uma com a outra, inicia-se um processo chamado de polarização. O que é a polarização? É quando esses elétrons começam a caminhar de um lado para o outro. Por que isso acontece? A aproximação das duas moléculas faz com que as cargas elétricas repulsionem de um lado para o outro, certo? Um lado empurra o outro, até que os elétrons se movimentam tanto que a molécula forma um momento polar negativo e um momento dipolar positivo, certo? Momento negativo e momento positivo. Lembrando que sempre que eu tenho negativo e positivo, o que acontece? Uma atração. Então, consequentemente, depois dessa aproximação e polarização em que os elétrons migraram dentro da molécula, indo para um único lado, então a molécula permite essa atração pelos lados positivo e negativo que se formou dentro dela. Lembrando que essa interação só vai ocorrer quando eu tiver uma molécula do tipo apolar, certo? Porém, pessoal, se essa molécula começar a se afastar, os elétrons voltam para o lugar e a interação acaba. Por isso que a gente fala que essa interação é a mais fraca das três, é a mais fácil de ser quebrada. O simples fato delas se afastarem, os elétrons retornam para sua origem e, consequentemente, a interação se desfaz. Agora, dipolo permanente. Dipolo permanente
ela vai ocorrer entre moléculas do tipo polar, certo? Quando é que eu tenho molécula do tipo polar mesmo? Quando a resultante das forças ela é diferente de zero. Se ela for diferente de zero, significa que na molécula está sendo formado um polo. Como ocorre? Bom, exemplo, eu estou utilizando o ácido clorídrico, HCl. Primeira coisa que acontece é a aproximação da molécula. Então, duas moléculas de HCl se aproximam uma da outra. Como já existe o polo, por que existe o polo mesmo? Porque entre os átomos existe uma força chamada de eletronegatividade. A eletronegatividade indica a força que um átomo exerce sobre o outro de atrair os elétrons. Ou seja, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Consequentemente, ele atrai os elétrons para ele com maior força. Sendo assim, forma o tempo todo, por isso que a gente chama isso de permanente, forma o tempo todo um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, momento de polar positivo e momento de polar negativo. Isso acontece o tempo todo, permanente. Quando essas duas moléculas iguais se aproximam, o que acontece? Forma então a interação dipolo permanente, ou também conhecida como dipolo-dipolo. Através do polo negativo e positivo, então consegue formar uma ligação, uma força de interação entre as duas moléculas. Nesse caso, como os polos são permanentes, então consequentemente essa força de atração é mais intensa do que aqui no dipolo induzido. Então o dipolo induzido é uma força mais fraca, mais fácil de ser quebrada do que aqui dentro do dipolo permanente, ok? E ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, ela vai acontecer especificamente entre hidrogênio ligado a flúor, ou a oxigênio, ou ainda nitrogênio. Somente entre os três. Então, se eu tiver uma molécula e nela eu tiver hidrogênio e oxigênio, e ela se aproximar de outra molécula ligada a hidrogênio e oxigênio, ou hidrogênio flúor, ou hidrogênio e nitrogênio, vai acontecer uma interação entre elas. Vai acontecer uma força de atração entre as moléculas, certo? Novamente, aqui a gente percebe a eletronegatividade agindo. Para quem não lembra, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, do flúor é 4, do oxigênio 13,5 e do nitrogênio 13. Ou seja, a diferença de eletronegatividade é tão grande que ela puxa o elétron com muita intensidade. Por isso que os elétrons ficam muito tempo perto desses três átomos, formando um momento dipolar positivo e negativo entre eles, tá? Justamente por causa dessa força chamada de eletronegatividade. Como ela ocorre? Bom, então eu dei 3 exemplos aqui. A amônia. A amônia eu tenho um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Quando 2 ou mais moléculas de amônia se aproximam, o que acontece? Vai acontecer uma atração. O que a gente sabe? Que o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ou seja, ele fica temporariamente negativo. É como se ele estivesse ganhando os elétrons, igual lá na ligação iônica. Mas é apenas um momento aí, é uma força de atração. Então, consequentemente, aqui, ó, eu tenho negativo e aqui positivo. Certo? Aí, o que acontece? Quando outra molécula igual aproxima, que nesse caso aqui a gente está usando 2 moléculas de amônia, o que vai acontecer? O polo positivo atrai. Então forma aqui, ó. Opa. Escapou. Forma aqui, ó, uma interação
entre as duas moléculas através do átomo de nitrogênio de uma que tem um momento dipolar negativo e o átomo de hidrogênio da outra com momento dipolar positivo. E isso pode acontecer por todas as pontas, se eu tiver mais moléculas envolvidas. Posso ter uma interação aqui, uma aqui, com várias moléculas diferentes agindo ali e formando essa interação entre elas. Olha aqui no segundo exemplo. No segundo exemplo, eu estou utilizando a molécula do fluoreto de hidrogênio, HF. Nesse caso, eu tenho a mesma situação. Eu tenho hidrogênio ligado a flúor. O flúor mais eletronegativo e o hidrogênio de 2,1. Ou seja, a atração é muito intensa. Forma um momento dipolar positivo e um negativo. Olha aqui. Então, no caso, o flúor fica negativo e o hidrogênio positivo em todas as moléculas. E isso faz o quê? Isso permite a interação entre elas. Permite que ocorra uma força de atração entre elas. Observem aqui. O negativo atrai o positivo. Negativo com positivo. Aqui também. Aqui. Aqui. E aqui. Então nós temos uma atração acontecendo por todos os lados, por todos os polos, positivos e negativos presentes ali nas moléculas. Olha no caso da água. No caso da água, pessoal, mesma situação. A água, formada por dois átomos de hidrogênio e um oxigênio, H2O. O oxigênio de eletronegatividade 13,5, puxa os elétrons com maior intensidade. Lembrando que é uma ligação covalente, porque se ele puxasse com uma força maior que essa, ele roubaria o elétron. E aí a gente deixaria de ter uma atração, uma molécula covalente, passaríamos a ter um composto iônico. Olha lá. Então, o oxigênio negativo e o hidrogênio positivo. Então, oxigênio negativo e hidrogênio positivo. Isso em todas elas. E vai ocorrer o quê? A atração justamente por esses polos. Então, o hidrogênio se liga ao oxigênio. Aqui se liga ao oxigênio. Certo? E assim por diante, ocorrendo uma atração entre todos os átomos, todos os momentos dipolares das moléculas. Ok? O caso da água, pessoal, é o mais comum. Por isso que quando um mosquito pousa sobre a água, ele consegue caminhar sobre ela sem afundar. Por causa dessas forças intermoleculares que acontecem entre as moléculas da água. Para eu quebrar, é só eu fazer uma força maior. Se eu por exemplo, pegar uma agulha e colocar em cima de um copo com água, bem suavemente, a agulha flutua. Se eu der um empurrãozinho para baixo, ela afunda. Por quê? Porque eu estou quebrando essa força de interação que está ocorrendo entre elas naturalmente. Ou, por exemplo, se eu pingar uma gota de detergente, o detergente vai fazer o quê? Vai quebrar essa força de interação que está ocorrendo aqui. Certo? Pessoal, existe só mais uma que é conhecida como dipolo íon, que eu coloquei aqui do lado. Eu vou virar a câmera para vocês. Nesse caso, então nós temos uma força chamada de polo íon. Quando é que essa força chamada de polo íon vai acontecer? Ela vai acontecer quando tiver um composto iônico e uma molécula polar, tá ok? Bom, como ela ocorre? O que a gente sabe dos compostos iônicos? Que quando a gente coloca eles na presença de água, eles sofrem um processo chamado de ionização. Positivo e negativo. Mas como que isso ocorre? Na verdade, pessoal, quando você coloca esse composto iônico na presença de água,
A água, a gente acabou de ver aqui no exercício anterior, na situação anterior, que ela forma esses momentos dipolares, negativo e positivo, dentro da mesma molécula. E quando ela se aproxima do composto iônico, ela vai fazer o quê? Uma atração. Então nós temos aqui negativo, positivo. E aqui também. E aí? Então esse negativo aqui rouba o sódio de lá. Ele atrai o sódio que é positivo. Lembrando que um composto iônico nada mais é do que a união de dois íons, né? É a atração entre dois íons. Então, ele rouba o sódio através dessa atração. E a mesma coisa acontece com o cloro. Se vocês olharem bem o cloro já é negativo por natureza e os hidrogênios são positivos. Os hidrogênios são positivos. E aí, consequentemente, todos esses positivos fazem o que em cima do cloro? Puxam ele. Ocorre uma atração, né? Então, ó, a atração aqui, aqui, aqui e aqui. Todos os lados atraindo o cloro. Por quê? Porque o cloro é negativo. Então, formando uma força de interação entre a água e o cloro, como se ela estivesse envolvendo o íon cloro, chamada de dipolo íon. Ok? Bom, pessoal, então essa aula aqui falamos sobre forças intermoleculares. Fechou?